Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para quem ouvir poder praticá-las no seu dia a dia e refleti-las. Muito bem, hoje nós vamos falar de Cristo que vive em nós. Claro, esse sempre vai ser o tema central, mas essa frase, Cristo habita em nós, ou ainda, Cristo habita em mim, é uma frase com muita responsabilidade. Por que muita responsabilidade? Porque para eu falar que Cristo habita em mim, significa que eu estou morto. É isso mesmo. A palavra fala que é necessário morrermos para que Cristo viva em nós. Vamos ler aqui a palavra de Deus para ver o que fala. Gálatas capítulo 6, do versículo 24, Gálatas capítulo 5, do versículo 24 ao 25. Dois versículos. Fala assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Muito bem. Então, o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta para a igreja de Gálatas, orientou a igreja nesse sentido, despertando na consciência deles que eles estão mortos para este mundo e vivem em Cristo. Então, ele recomenda deixar, crucificar a carne, crucificar as suas paixões e concupiscências. O que é a concupiscência? Tudo que a carne promove, violência, ira, inveja, como ele fala no versículo seguinte, e tudo mais. Nós temos que crucificar essas ações, esses sentimentos, porque não vem de Deus, vem da carne. E a carne, no sentido literal da palavra, ela apodrece. Tudo que vem da carne é podre, tanto no sentido literal, como no sentido espiritual. Não se pode ter nenhum bem na carne. Pelo contrário, a carne é o que promove o pecado, com seus desejos, paixões carnais. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando aí no texto de Gálatas. Vamos pegar mais algumas referências sobre Cristo viver em nós, Cristo viver em mim. Ainda em Gálatas, um pouquinho mais para trás, capítulo 2, do versículo, a partir somente o versículo 19, vou citar. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Por que ele morreu para a lei, O apóstolo Paulo faz essa menção. Porque a lei não consegue condenar quem está morto. Uma vez que eu sou justificado por Cristo, pela redenção da salvação, mediante a graça de Deus. Qual redenção foi essa? A obra da cruz, no qual Cristo se submeteu para nos salvar. Então, vou até reler, Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Deus, com Cristo. O que é crucificado com Cristo? Significa que eu estou rejeitando a vontade da minha carne. Eu abandonei o pecado. Claro, é muito bonito falar, mas na prática é difícil. E mesmo nós, que cremos que nós somos salvos, nós acabamos pecando. Porém, tem um advogado lá no céu que é Jesus Cristo. E Ele intercede por nós. Isso se nós nos arrependemos do pecado e abandoná-los.
Então, o crucificar a carne é morrer com Cristo e viver com Deus, mediante a redenção de Cristo na cruz, pela graça de Deus, que obtemos o quê? A salvação. Vamos ler mais um texto da Palavra de Deus para fechar com chave de ouro aí este vídeo. Romanos capítulo 6. Vamos lá em Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. O versículo 8 para complementar. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Exatamente isso. Nós morremos com Cristo. O batismo tem este significado. Quando você afunda nas águas, do batismo, você morre para este mundo, morre para o pecado. Já não há mais lei para você, para te condenar, porque você está morto. E morto não recebe nenhuma condenação, porque não tem sentido nenhum condenar, aplicar a lei em quem está morto. Porém, quando você sobe das águas, é um novo homem que sobe, que está proclamando: eu morri para o mundo, estou vivo agora em Cristo e com Cristo. Então você que crê em Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador da sua alma, se você crê nisso, você tem que abandonar os pecados, você tem que crucificar a sua carne, para que Cristo possa se manifestar em você, na sua vida, no seu coração. Amém? Bom, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e acione o sininho de notificações para que toda vez que tem um vídeo novo, você possa receber uma notificação. Que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite, a sua família e que Cristo viva em você. Em nome de Jesus. Amém.